Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Eleve sua autoestima, eleve-se como mulher, seu autoconhecimento. Hoje é o nosso segundo episódio, segundo programa aqui na Rádio Itapuí 100.3 e estamos com uma convidada muito especial. Mas antes disso, desse sábado gostoso, eu vou ler a mensagem do dia e vocês acompanham na rádio. A gente também tem canal no YouTube, tem no Spotify. Então vamos lá antes da gente apresentar, né, a nossa convidada especial. Então, dia 22 de julho, e vamos ver depois se a nossa convidada, se essa mensagem tem ligação com o que ela vai nos apresentar, no que ela vai nos dizer. Então, 22 de julho, o livro é Meu Livro da Consciência. 22 de julho, traga música para o seu cotidiano. Quem estiver com algum problema que está abaixando a sua energia, ligue o som e deixe levar-se. Permita-se que a alma encontre alegria nos acordes. Dance, cante, solte a sua musculatura. Permite-se contagiar. Deixe o seu corpo fluir ao som de uma música que você gosta. Seu espírito pode se expressar. Sua alma expandir, elevar-se. A música inspira, tanto que nos toca em um nível emocional elevado, no qual sem ela, normalmente não seríamos capazes de chegar. A música sempre teve importância fundamental na vida do ser humano, principalmente com relação à expressão dos sentimentos e das emoções. Olha só, que mensagem tão linda para um sábado de manhã com relação à música, né? E a gente está numa rádio que tem muita música, então realmente a música é muito importante. Então sintoniza aí na Rádio Itapuí 100.3, vai lá, manda um WhatsApp para as amigas, para as vizinhas, para as conhecidas, para vir aqui prestigiar o nosso programa que a gente faz com muito carinho para você, mulher, para homem também, são bem-vindos aqui. Então eu sou Daniela Rocha, apresentadora aqui do Salto Alto e agora vou apresentar a nossa convidada muito especial, Natália Mirim, terapeuta sistêmica. Seja muito bem-vinda ao Salto Alto. Obrigada, Dani. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo, né, nos acompanhando. É uma alegria para mim estar aqui no teu segundo programa. Primeiro, parabéns. Muito obrigada. Me sinto realmente muito admiradora do teu trabalho, tu sabe disso. Uma pessoa que busca, que está em constante busca pelo conhecimento, por se redescobrir e Sim, sempre trazendo inovação, e agora mais o programa, mais um meio de comunicação, né, que a gente pode trazer informação, ao mesmo tempo que a gente pode interagir com as pessoas e levar o conhecimento, aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente aplica no nosso dia a dia sim. para mais e mais pessoas. A Natália, eu não vou chamá-la de Natália, tá? Porque entre as best, entre as mulheres aqui do Salto Alto, a Natália é Nath, tá? Tá. Então, alguém que vai estar me escutando, quer mandar depois mensagem aqui para a rádio, quer mandar algum comentário, quero mandar uma mensagem, um recado para a Nath, tá? É Nath porque ela já é de casa aqui. A Dani, né? A Dani, a é a Nath. Dani e a Nath, tá? E a Nath, olha só o que a gente vai conversar hoje sobre relações saudáveis com a relação da visão sistêmica. Mas eu quero saber o que a Nath é. Depende das pessoas estão dando. Nath, qual que é a tua profissão? Então, Então, o então, que a Nath é? É advogada, é terapeuta? Explica um pouquinho para nós antes de tu falar do conteúdo que tu veio compartilhar com nós, que aqui é compartilhamento de conhecimento, é dica para a gente realmente sair do sábado melhor e poder aproveitar o final de semana assim de boa. ótimo. Então, eu comecei no direito, né, Dani? Eu sou advogada por formação, mas atualmente eu trabalho única e exclusivamente com a terapia. Então, hoje eu sou terapeuta. O direito faz parte da minha jornada, ele contribuiu para que eu chegasse até aqui, mas hoje as pessoas vão me encontrar servindo o meu trabalho através da terapia. E o que é essa relação saudável com relação à visão sistêmica? Vamos então esclarecer primeiro o que é a visão sistêmica, Isso, né? Eu o que acredito que é? o grande passo inicial é o entender o que é a visão sistêmica. A visão sistêmica, ela é um modo de percebermos a vida, como através
do entendimento de que eu sou um indivíduo, mas Uhum. eu faço parte, eu vim de um sistema familiar. E Uhum. desse sistema familiar, né, dos meus pais, que é a porta de entrada desse sistema, eu herdei mais do que características físicas e de personalidade, que é o que todo mundo fala, herdou os olhos do pai, é Uhum. braba que nem a mãe, enfim. Sim. A ciência já explicou que nós temos nas nossas células, no nosso DNA, informações muito mais do que características. Nós trazemos dos nossos ancestrais características e informações de situações vivenciadas por eles. Uhum. Traumas, grandes movimentos naturais, situações de violência, situações de alegria, não vamos olhar só para o lado negativo, né? Sim, Nós sim. herdamos também coisas positivas, Uhum. conflitos, algumas dores vivenciadas pelos nossos ancestrais e que não foram percebidas por eles, não foram trabalhadas por eles, por muitos motivos, né? Nós podemos depois vir a desenvolver problemas ou situações na nossa vida em decorrência dos fatos vividos por eles. Uhum. Então, essa é a compreensão da visão sistêmica, de que a Sim. gente traz cicatrizes, vamos dizer assim. A gente traz, na verdade, aquela bagagem, porque, na verdade, eu sou fã da Nath, já estudei muito visão sistêmica, só que quando a gente não está acostumado com esses nomes técnicos, às vezes a gente acha que é uma religião, que pode ser Exato. uma seita. Isso é religião, visão Não, sistêmica? não, não, não. Ah, eu sou da visão sistêmica, não sou. Não, então, na verdade, é com relação à nossa relação com os nossos familiares, com os nossos Exatamente. ancestrais. Isso. Às vezes as pessoas não procuram, né, porque elas pensam que elas vão estar infringindo o que a religião delas traz, Isso. que elas vão estar pecando, que elas vão estar indo contra alguma orientação religiosa, e a constelação, né? A gente já vai falar sobre isso, toquei Sim. no termo antes do tempo, mas a visão sistêmica ela não tem um vínculo religioso, não é sobre isso. Uhum. É como uma outra linha de estudo de autoconhecimento. Tem pessoas que gostam de buscar atendimento dentro do Reiki, dentro da acupuntura, enfim, são filosofias de vida, né? Onde a gente vai se Sim. encaixando e dentro daquilo que vai fazendo sentido. A visão sistêmica, por mais que tu diga que tu não te encaixa, é inevitável a gente precisar assumir de que todo mundo veio de um pai e uma mãe. Sim. E sabe o que que eu acho lindo na visão sistêmica? Quando a gente começa a entender, começa a conversar, muitas coisas começam a fazer sentido, que Exato, até então não fazia. Por exato. quê? Porque a gente, sei lá, não sei, a gente não se dava conta daquilo, né? E, Nath, eu quero que tu me diga, assim, um exemplo prático para quem está em Tá. casa, que pensa assim, meu Deus, essa visão sistêmica acontece aqui. E acontece com todo mundo, só que às Tá. vezes a gente no dia a dia a gente acaba não percebendo. Uhum. Depois eu até vou dar um exemplo de quando me caiu a ficha da Tá. visão sistêmica para mim. Me conta como é que é, a gente pode perceber. Tá, ouvindo a tua pergunta, a maneira mais prática é a relação entre os pais e filhos, a relação Sim. inicial, né? Uhum. Porque a visão sistêmica, ela diz que os pais são os grandes e Uhum. os filhos são os pequenos. Os pais dão a vida aos filhos e os filhos tomam a sua vida dos pais. Então, a gente, por mais que os filhos alcancem condições financeiras, condições materiais, condições intelectuais mais altas do que os pais alcançaram, nada disso faz do filho maior do que o pai dentro do sistema familiar ou da mãe. Os pais dentro do sistema familiar, eles vieram antes. Eles precisaram superar muitas coisas para que os filhos ali estivessem. Então, assim, independente de como foi, né? Porque eu entendo Uhum. que muitas pessoas que estão nos escutando agora devem estar pensando na sua história. Ah, mas para mim Uhum. não foi fácil. Eu não estou dizendo que foi, né? E, na verdade, é Existe. também aquela função dos conflitos. Ah, eu tenho muito conflito com meu pai, ou eu quero educar meu pai, porque meu pai não é Eu quero fazer correto. tudo, né? O Sim. filho sai do seu lugar de filho de pequeno e passa a querer
mandar nos pais, vamos usar uma expressão bem, Uhum, sim, né? na verdade É isso aí. aqui é pra gente Exato, entender mesmo. exato, para ficar bem compreensível. Sim, Os filhos tentam mandar nos pais, tentam escolher pelos pais aquilo que eles entendem ser melhor para os pais, e não é necessariamente aquilo que os pais entendem ser o melhor para si. Nesse momento, a gente está, através da visão sistêmica, diante de uma situação em que os filhos saem do seu lugar de pequeno e tentam se colocar como pais dos seus pais. daí começa a dar o desequilíbrio. Dá um desequilíbrio, dá muito conflito, porque esse filho ele acaba se colocando num lugar de superioridade, e esse lugar de superioridade exige dele uma postura de muita segurança, de muita certeza, de muita maturidade, enfim, que não cabe ao filho perante aos Sim, pais. mas isso é difícil, né? Muito, porque a gente É, sempre vem aquele: "Ai, mas a mãe não faz mais nada. Ah, mas o pai não tem mais condições", mas isso parte de uma conclusão do filho, sim. antes mesmo dele ser E a gente solicitado, né. e às vezes a gente quer, naquele intuito de ajudar, Uhum. tipo assim: "Ah, eu vou ajudar meu pai", ou eu quero resolver a vida dele, porque agora eu já tenho mais condições, ou já sei algo que ele não sabe, que ele é muito simples, que ele é muito humilde, daí tu vai lá e toma a rédea de tudo. E o pai perde a força dele perante a própria vida. E como é que a gente faz para não fazer isso tudo? Agora, aqui, assim, ó, no salto alto, para quem não está escutando, liga aí, manda para as amigas. Aqui a gente faz terapia e é de graça no sábado da manhã, é de Perfeito. graça. Depois pode ser que a Nath mande a conta aqui para a Rádio Itapuí, daí a gente vai ter que fazer uma rifa, vai ter que fazer alguma coisa para a gente pagar a hora. Então aproveita, aproveita. Nath, então, por exemplo, tô desequilibrada. Eu disse, olha, até o final do programa a coisa até É uma autoterapia aqui também. por exemplo, fui lá, me meti, tem que resolver, tem que salvar meu pai, minha mãe, eles, têm que mudar a cabeça deles, a gente quer mudar tudo, né. É, muito. É, daí a gente percebe que a gente não está no lugar da gente. E daí como é que eu faço para não ir para esse lugar de novo, para evitar? O que que eu tenho que fazer? O autoconhecimento, para mim, ele é o grande movimento, né. Uhum, Porque quando eu entendo o meu lugar, eu paro de uhum, tentar ocupar o lugar dos outros. uhum, Então, quando eu entendo que, enquanto filho, a melhor maneira que eu posso contribuir com meus pais é estando ao lado deles, dando o suporte quando solicitado, uhum. me coloca no meu lugar de filho, porque as pessoas me perguntam muito: "Mas, Natália, então eu não vou ajudar meu pai e minha mãe, então eu não vou fazer por eles, se eu não fizer, ninguém faz". Vai fazer. Eu sou filha também, eu faço pelos Sim. meus, mas eu sempre uso aquela premissa de ser solicitada. Eu me coloco à disposição deles, eles sabem que eu estou ali, mas eu espero um momento de ser solicitada, mesmo que em pequenos gestos essa solicitação venha, né. Às vezes a Uhum. solicitação ela não vem explícita, mas ela vem dita: "Ai filha, pode dar uma passadinha. Ai filha, tu pode ligar e marcar para mim, né, tu pode pegar meu Sim, exame, tu pode passar na farmácia". A gente vai fazer, eu não estou dizendo para os filhos não fazerem, sim. mas é de onde eu me percebo fazendo, como única, exclusiva responsável, que se eu não fizer eles não vivem, no sentido de arrogância, né. A gente se Uhum. percebe e aí todo mundo pode sentir no seu próprio corpo o que está movendo aquela atitude. Se o que está me movendo é um sentimento de gratidão aos meus pais pela vida que eles me deram, e eu faço por eles aquilo com amor e gratidão, ou se aquilo que está me fazendo fazer por eles é um movimento de arrogância minha, de Uhum. prepotência, né, que me tira daquele lugar confortável, gostoso de servir e se torna algo pesado. Então, o Sim. nosso corpo, Dani, ele é capaz de nos dizer se a gente está no nosso lugar de filho ou não. Então, é bom que as pessoas passem Comecem a também a perceber, se a perceber, observar. se observar, o aperto no peito, o peso nas costas. Isso tudo são sintomas que nos levam a estarmos mais atentas se isso que está acontecendo é do meu lugar de filho ou se eu estou tirando dos meus pais a autonomia deles
pela própria vida, né? Porque Sim. às vezes tem uma situação que é muito engraçada, que ela assim, ai, depois que eu comecei a dar o remédio, nunca mais levantou para pegar. Sim, porque se acostumou e, na verdade, daí inverter os papéis. Exato. É, mas agora eu quero compartilhar contigo aonde eu percebo muito a visão sistêmica e depois eu Uhum, quero até que tu aprofunde um pouco mais. Eu vejo muitas que na verdade atendo muitas pessoas e também vivenciei isso de, julgamento, aquela coisa assim: "Ah, mas o meu pai não me dava presente, mas o meu pai não ficava toda hora me dando beijo, me dando abraço". E eu sei que ele me amava uhum, tanto quanto a minha mãe, e quando eu comecei a entender um pouco dessas leis sistêmicas e eu entendi, tá tudo bem, ele não recebeu nada diferente do que ele me deu, uhum. a coisa ficou mais leve, porque eu disse: "Como é Perfeito. que eu ia cobrar do meu pai no colo, um abraço, vários presentes que a minha mãe, o outro lado, dava?". Uhum. Mas acredito que ela deve ter recebido ou deve ter ressignificado. Isso para mim foi libertador. É isso? Como é que funciona isso? É, isso faz parte, pode ser muito bem olhado pela visão sistêmica, porque a gente julga, né? É mais um movimento de Uhum. grandeza dos filhos perante os pais, achando que pode julgá-los, Ah, sim, né? aqui A gente já faz isso é, também. já estava julgando ele, já estava Já, condenando, já já estava tá. brigando, porque isso é filho, é relação de família, Exato. e eu sempre tive esse julgamento Uhum. com relação: "Tá, mas por que que tu não me deu mais? Por que que tu não sei o quê?". Que daí a gente começa: "Não, o dia que eu tiver filho eu vou fazer diferente", ou não, né, ou às vezes a Exato. gente acaba repetindo a conduta dele. Como é que é isso, na relação dos filhos? Por que Uhum. que acontece muitas vezes dele ter essa atitude? Me explica um pouco mais. Vamos Tá. lá, vamos lá. A gente pode pensar na relação de equilíbrio também, aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Eu dou para o outro aquilo que eu tenho. É muito Uhum. difícil dar para o outro aquilo que eu não tenho. Nesse momento eu crio uma expectativa, né, porque o outro quer algo de mim que eu não posso dar, existe uma frustração e existe uma grande confusão Sim, meu Deus do automática. céu, E vai. os filhos fazem muito isso. "Ai, Uhum. meu pai não me deu carinho, meu pai não me deu atenção, não cuidava de mim". Antes da gente continuar com esse julgamento, é muito saudável a gente pensar assim: "Poxa, mas o que que meu pai recebeu quando ele era criança?". Porque Uhum. meu pai foi uma criança também, Foi, que eu sim. posso olhar para ele como uma pessoa bem comum, né, essa é uma expressão que eu gosto muito de usar. Quando eu passo a olhar para o meu pai e para minha mãe como pessoas comuns, que também são filhos, que também tiveram as suas histórias, eu consigo amenizar esses julgamentos e abrir espaço para olhar para eles exatamente como eles são. Uhum. Porque senão eu fico esperando algo que eles não têm para me dar. E isso é muito frustrante, machuca muito. A gente cria uma expectativa de fazer pelo outro, do outro não retribuir. E assim, é difícil o pai que foi criado numa certa rigidez, que foi criado entendendo que tinha que ser para trabalhar, que o papel dele era esse, para ele isso é o certo. Foi assim que ele foi criado, assim que ele se desenvolveu. E há pouco tempo atrás, né, Dani, a gente não precisa nem falar sobre muitas Sim. Não, na gerações, é verdade, aqui, aqui. a geração do meu pai, eu percebo que daí depois quando a gente começa a analisar que realmente ele não recebeu isso, Perfeito. ele não recebeu do meu avô, da minha avó e tá tudo bem. E ele deve fazer um esforço enorme para dar um pequeno passo um pouquinho diferente. Sim, Né, sim, em sim. alguma coisinha que ele tentou. O que que a gente pode fazer depois então? É entender que para ele isso já é muito, Uhum. né, uma manifestação mínima que seja, já é algo muito grandioso para quem não recebeu nada. E aí depois: "Ah, então eu vou ter meus filhos? Bom, se isso me fez falta, eu vou trabalhar em mim, para que eu agora faça um pouquinho diferente com meus filhos". Sim. Mas não é menosprezando o que meus pais me deram, né. Daí aí também É, é de ficar julgando, dizendo: "Ah, foi tudo errado, agora eu vou fazer totalmente diferente". salvadora, né, eu é que Sim, vim para dar certo. é, Não, até aqui foi até eu chegar e poder ter os meus filhos, eles venceram muita coisa. E sim. tudo isso que eles passaram é para onde a gente tem que olhar
com muito respeito, com muita admiração, porque no tempo deles, da maneira que foi e com o que eles tinham, eu acredito Uhum. que hoje, por maior que as pessoas possam passar por dificuldades ainda, não se compara com dificuldades que já foram enfrentadas, Com certeza. né? Então, que a gente possa olhar para essa dificuldade hoje e compreender que se hoje está difícil, já foi muito pior. Sim. E agora eu vou aproveitar a Vamos minha lá. hora aqui, vou fazer todas as minhas consultas, vamos lá. Outra questão que dentro da visão sistêmica também me achei, porque assim, a minha família, depende, pode ser que alguém se identifique com isso, eu Uhum. vou falar esse assunto e a gente vai conseguir. Trocando E figurinha. outra coisa que eu faço, Nath, que um dia até vou trazer aqui para o programa, crochê. Então, aqui no programa, é como se a gente estivesse numa conversa, bem informal, só volto a trazer meu crochê para a gente ficar crochetando aqui. Algo com relação à alimentação. Uhum. Na minha família, tipo assim, a família do meu pai, da minha mãe, a gente acorda de manhã sabendo que a gente vai tomar café, o que que a gente vai almoçar, o que que a gente vai jantar, o que que a gente vai comer no outro dia, tá? É Tá. mais ou menos assim, a gente já tem um cardápio Aham. do final de semana todo e aquela preocupação que a gente vai comer. E depois, quando eu comecei a entender essas relações sistêmicas, e a minha mãe sempre falava isso para mim. Ah, a gente passou muita dificuldade na nossa infância, não tinha o que comer, o meu pai também. Uhum. E eu comecei a perceber que toda aquela falta que eles passaram refletia em nós, porque a gente tinha um medo da falta, e a gente Uhum. sabe que não vai faltar. E de Então, maneira inconsciente. tudo inconsciente. É, perfeito. Depois que a gente começa a estudar e refletir, que hoje eu percebo que a gente repete isso pelo medo, Uhum. daqui um pouco da minha bisavó, daqui um pouco da minha avó, que tinha Uhum. falta. É isso, explica para nós. Explico, é exatamente isso. É o que eu falei lá no início de traumas, de situações difíceis que a gente traz ainda impregnados no nosso, impressos no nosso DNA, essas Uhum, situações. Então a gente cresce e o meio onde a gente se desenvolve, existe uma consciência coletiva, né? Onde as uhum, pessoas passam a entender da escassez, da falta, e aí todo mundo que vem daquele lugar naturalmente vem chegando com uma necessidade de suprir aquela escassez. Então, pelo medo da falta, tem pessoas que armazenam alimentos, tem pessoas que então não é só compram. comigo Não, isso. Ai, não, não é graças a Deus. exclusividade. Não é só Não, agora já está ressignificado. Graças a não, Deus. isso é bem É bem natural, comum. Dani. Muito. A gente pode chegar em transtornos de alimentação, tanto Uhum, para mais quanto para menos. A gente pode chegar em compulsões, de compras, um consumo por alguma coisa, ou até pela não compra, né? Eu não uhum. sou merecedor daquilo, a minha família nunca teve, a minha família nunca viveu isso, então eu não preciso. Então é muito, se eu fizer muito, esses exemplos são ótimos, porque eles levam as pessoas que estão nos ouvindo a perceber o que está acontecendo na volta Ai, delas. eu tô sendo um estudo de caso. As ouvintes vão ter que começar a mandar os problemas delas, porque Exato, daqui a pouco eu perfeito. vou ficar curada aqui no no programa do Salto Alto, e daí eu não vou ter mais estudo de casa Não, para mas tem muito, contar. Tem muito, por né? isso que Eu eu acho digo, que haja programa. a visão sistêmica, ela é o nosso dia a dia. É um Sim, nome que é sim. dado, mas é o estudo das relações e de uma relação que começa na origem da nossa família, Sim, né? é olhar os nossos ancestrais, perceber os movimentos, eu vejo que é isso. Por Uhum, que que a coisa acontece assim? Porque, sabe, começar a observar, e eu comecei a observar muita coisa. Sim, porque a gente começa a observar como é que era a relação com a minha avó, como é que era a relação com meu avô, como é que era a relação com meu pai, com a minha uhum, mãe. Então é muito autoconhecimento. muito. E muita autoobservação, quando eu passo a me observar. Ah, eu sou uma pessoa que preciso estar com o armário sempre cheio de alimento, porque, meu Deus, se chega a faltar, vamos dar um exemplo bem. Ele chega, é um pouco pesado, mas ele é real, tá? Tá, então fala. Vamos lá, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Depois vai vir um comentário, nossa, mas essa mulher Sim. pegou pesado. Mas enfim, alguém que tem uma criação, alguém que tem um plantio de alguma coisa, e Uhum. um fator natural arruína com tudo.
né? Sim, sim. E aí chega uma certa geração da família onde vem uma pessoa e ela se torna compulsiva por determinado alimento que era do cultivo da família anteriormente. E ela Hum, passa a ter que ter aquele alimento sempre, a ter que consumir aquilo sempre, ela passa a ter uma obsessão por aquilo, né? Ou ela passa a ter um repúdio, não gosta uhum, daquilo, desenvolve uma intolerância, desenvolve hum. alguma questão alimentar, uma alergia alimentar, enfim, Em mas função daquele trauma da daquele vivido, perca de exato, familiares que daqui a pouco ela ela nem nem conheceu. conheceu. É, e que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento. Isso as pessoas me perguntam muito: "Tá, Natália, mas eu tenho que conviver, eu tenho que saber, eu não sei". Não, a gente não precisa saber de tudo, né. Sim. Mas existe aí meios da gente resgatar alguns fatos, da gente buscar informações para ressignificar isso e passar a fazer diferente. Eu digo que é uma gaveta que ela está fechada e que muitas Uhum. vezes tu não tem nem conhecimento dela, mas depois que tu abre e sabe o que tem ali dentro, tu pode fazer diferente com o material que tem dentro dessa gaveta, né. Sim. E daí a gente vai abrindo essa gaveta e vai saindo vai saindo, vai Vai. saindo. E eu gosto depois que eu comecei a entender um pouco mais Uhum, e conversar com a Natália, fazer cursos de visão sistêmica, daí eu comecei a buscar os meus ancestrais. A minha tataravó veio da guerra, muito sofrimento, muita luta, uhum. e daí começa também outros bloqueios que ai, eu vou ter é tudo é da Daniela. Vai, vamos lá, é a Dani que tá por exemplo, assim, ó, o dinheiro, também Uhum, o dinheiro é algo que a gente começa por exemplo, o dinheiro na minha família sempre foi de tem que trabalhar muito, tem que ter muito esforço, tem que ser muito suado. Por quê? Porque na época deles foi muito difícil. E eu sempre tive isso comigo, que tipo assim, minha mãe trabalhar, ela tem que me matar. E uhum. isso é reflexo, como é que eu faço para mudar isso? Como é que a gente ressignifica todo esse andar da carruagem aí, Nath? Eu entendo que para começo da história a gente precisa se dar conta que isso está fazendo mal pra gente. Nath, antes de tu falar um pouquinho mais, nós Tá. já estamos 27 minutos Uau! aqui. Nós vamos fazer um intervalinho e a Nath vai falar como a gente vai melhorar essas nossas crenças, ressignificar que vai ser no próximo bloco. Então, vai lá, chama as amigas, que agora vai ser dica prática para a gente colocar em dia aí na sua vida, para você melhorar com a sua família. Vai lá, chama as amigas, sintoniza na Rádio Itapuí 100.3 e a gente já volta em 5 minutinhos. Voltamos do nosso intervalo e vamos lá. Agora eu vou apertar um pouquinho a Nath. Posso apertar? Posso, Pode, né? pode. Pode, vai Eu lá. vim, agora pode. Agora não tem nem onde escapar. Eu mandei o Rodrigo aqui da rádio dizer chavei a porta, Monique, não deixa a Nath sair. Então vai lá, compartilha com as amigas, chama as amigas para vir para o nosso programa Salto Alto aqui na Rádio Itapuí 100.3. Quem está no YouTube consegue ver nossos rostinhos, né? Porque às vezes na rádio as pessoas criam essa curiosidade, como é que é Exato. a Daniela, como é que é a Natália. Então, quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos rostos, vai lá no nosso canal do YouTube e assiste lá a gravação. Nath, agora eu quero saber como é que a gente vai fazer para ressignificar, para melhorar todas essas crenças com dinheiro, com relação de pai e filho, com relação até relacionamento, que a gente acabou nem falando, mas tu pode falar um pouquinho aí. Como é que a gente faz para melhorar tudo isso? Vamos lá então. A gente parou antes falando, tu trouxe o exemplo do dinheiro, né? Da Uhum, escassez do dinheiro, que o dinheiro tem que ser algo sofrido, o dinheiro tem que vir abaixo de muito sacrifício, de muita luta. E isso é bem comum, né, Dani, que as pessoas trazem essa crença de que precisa ser dessa forma, porque para muitos foi realmente dessa forma. E também tem aquela imagem de que o dinheiro ele não é algo limpo, quem tem uhum, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro conseguiu fazendo alguma coisa errada, a pessoa que tem dinheiro ela não tem um comportamento. Enfim, eu me ative agora no dinheiro porque eu sei que essa é uma uhum. dor de muita gente, Sim. né? É algo que as pessoas se identificam bastante. Ah, o fulano cresceu, estudou, saiu da casa dos pais
e conquistou isso e aquilo, hoje nem bola dá, é o nojento da família, Uhum, enfim, e aí vem muitas situações, né? uhum. Contextos familiares dos mais variados tipos. Sim, o medo da exclusão, o medo da família Exatamente. não aceitar porque Fez diferente. é diferente da família. Tudo isso A gente pode está rindo acontecer. aqui Uhum, sintonizadas na mesma palavra, porque uhum, é exatamente isso que acontece, né? Aí a pessoa tem medo de dar passos e se sentir excluída da família, de não fazer mais parte daquele sistema familiar. Quando, na verdade, a gente passa a honrar a nossa família de origem, a dar sentido para tudo aquilo que foi difícil, quando eu dou um passinho a mais, sim. quando eu conquisto a mais, quando eu reconheço e eu uso aquele sacrifício deles de antes como força para eu fazer mais na minha vida, né? É por eles terem sofrido, é por eles terem tido dificuldades que hoje eu não preciso mais passar por essas dificuldades. Que hoje eu posso trabalhar com algo mais prazeroso, que eu tenho uma opção de escolha diferente da que eles tiveram, mas é reconhecendo e nunca Uhum, menosprezando. sim. Então, o passo que tu nos dá de dica, assim, Exato, prática, é primeiro reconhecer essa exato. situação e depois que a gente reconhece. Depois que a gente reconhece, eu sempre gosto de dizer que é um movimento muito mais interno do que externo. Não é Uhum, sobre uma atitude que eu faço ou sobre uhum, uma palavra que eu verbalizo, mas é como eu sinto aquela relação dentro de mim, uhum, né? Essa leveza que vem do reconhecimento de que eles fizeram o que podiam, que o que eles passaram foi tão importante que me deu condições de hoje estar fazendo diferente e melhor uhum, ainda. sim. É um movimento interno, é um movimento de acolhimento, de reconhecimento, de humildade àqueles que vieram antes de mim. Então, assim, o primeiro passo é reconhecer. Depois que eu reconheço, eu internalizo esse sentimento. Eu entendo a importância dessas pessoas e do que custou a elas para que hoje eu Uhum. esteja aqui. Sim, Então, de uma maneira bem prática, a gente não precisa nem se mexer muito, né? é só reconhecer, Reconhecer, só reflete um reconhecer. pouquinho, respira e traz para dentro de ti o reconhecimento e a gratidão, e depois manda uma mensagem aqui para dizer se essa inspiração já não foi mais Sim. satisfatória. E sabe o que que eu percebo? Que a mudança, ela não começa onde que eu percebo que a mudança não é no outro, né, Não, nunca. não é no outro, a mudança é na gente. Quando a gente muda, O outro pode mudar o também. outro pode mudar. Até porque a gente fala de responsabilidade, né? É esse ponto eu gosto tanto da auto isso, mas daí também, assim, a autorresponsabilidade, quando a gente sabe o que que é autorresponsabilidade, eu vou falar na minha visão leiga e depois a Nath, como terapeuta, Uhum, vai dizer se eu tô certa, se eu tô errada. vai lá. A autorresponsabilidade, eu percebo que eu sou o responsável pelas coisas que acontecem na minha vida, ou boas ou ruins, Uhum, porque essa foi minha opção. Então, quando acontece alguma coisa, às vezes eu digo assim para a pessoa, às vezes eu digo, eu às vezes eu acho que eu poderia só pensar, mas eu acabo externalizando. Mas quem que quis dessa forma? Quem fez desse jeito? Foi você, é sua uhum. responsabilidade. Então eu jogo, e daí às vezes isso a gente usa mais no nosso sistema familiar, né? E daí a pessoa agora, eu vejo que algumas pessoas já nem falam, né? Nem vou falar com a Daniela tal coisa, porque ela vai dizer que a responsabilidade é minha. Mas Mas é, eu entendo que é. Agora vamos ver a visão é isso. Como é é que é essa isso. autorresponsabilidade? A gente diz que depois de adulto, né, cabe ao Uhum, adulto fazer as suas escolhas. uhum. E eu sempre sou responsável, mesmo quando eu posso ser a suposta vítima de alguma situação, É isso, eu quero entrar um pouquinho mais né? Eu depois. também sou responsável Uhum, por aquilo que está me acontecendo. uhum, Eu posso não ser 100% responsável pelo resultado final de uma determinada situação, mas uhum, dentro dos 50% que me cabe daquela relação, eu sou sim responsável. Então, uhum, num relacionamento de casal, por exemplo, uhum, o que acontece na relação nunca é responsabilidade só de uma pessoa.
Porque a Uhum. totalidade daquela relação é feita por 2 pessoas, cada um ali dentro tem 50% de responsabilidade. Uhum. Sendo positivo ou sendo negativo o que aconteceu, cada um contribuiu dentro da sua parcela, né. Uhum. Então Sim. eu tomo a escolha, eu estou disponível para essa relação? Se eu não estou e abro espaço para que coisas aconteçam de maneira negativa, é Uhum. minha responsabilidade isso, porque quem se tornou indisponível fui eu, né. Então Uhum. assim, "Ai, não é fez tudo para mim". O que que eu contribuí para que levasse aquela pessoa a agir daquela maneira? Então eu sempre olho e isso eu trago muito para minha vida, né, Dani. Tudo que eu estou falando aqui eu aplico Ó, ela também tá diariamente. fazendo terapia aqui Muito, com a gente, gente. muito. Eu só estou falando de coisas que eu vivi na prática Ah, então tá e bom, que fizeram não não, é não é o só eu que tô livro, abrindo não a é minha só o vida. livro, não, Ah, então tá né. bom. Óbvio que com mudanças de cenários, mas Sim, sim. é uma teoria que eu aplico na minha vida, porque eu sei que funcionou e me proporcionou ter a vida que eu tenho hoje, em todos os sentidos, e principalmente encarar a vida com a leveza que eu encaro ela hoje. Tendo problemas, tendo dificuldades, mas eu tenho muita serenidade para lidar com a minha vida, e eu atribuo isso a olhar para ela dessa maneira, a compreender Uhum. a minha vida a partir da visão sistêmica. Então, mudou muito para mim. É sobre isso que eu tô falando aqui, Tá tá? bom, Então a vamos lá. gente entendeu. Na verdade, a autorresponsabilidade é muito. Agora, Nath, eu quero entender um pouquinho. Hum. Eu me identifiquei com todos os problemas, com todas as questões aí. Uhum. E como é que eu faço para mim, como é que é o processo terapêutico nesse sentido? Como é que eu vou fazer uma terapia com a o que é conversa, entrevista, como é que é? Tá. A visão sistêmica, ela eu ofereço, enquanto terapeuta sistêmica, opções de atendimentos, tá? Como eu não Uhum, sou psicóloga, uhum, então eu já deixo isso bem claro sempre, porque as pessoas me uhum, perguntam, né: "Ah, tu é psicóloga?". Não, eu não sou. Então eu não faço acompanhamento psicoterapêutico. Não é uhum, aquele encontro onde tu vai lá toda semana, enfim, e segue. uhum. Aliás, a terapia sistêmica, ela não exclui de maneira alguma o tratamento psicoterapêutico. Então, eu poderia Ela fazer um pode andar tratamento junto. com a Nath e outro com a psicóloga. É isso. Exatamente. Uhum, Por favor, não deixem de fazer aquilo que vocês já fazem, né, uhum. para "vou lá fazer uma sessão com a Natália e tá tudo resolvido". Não. Então, por favor, sigam com responsabilidade o caminho Sim, que vocês já estão sim. trilhando, né. Mas existe a constelação familiar, que ela é um Uhum, atendimento terapêutico que ela acontece em uma única sessão, onde a gente traz a representatividade e traz uma consciência sobre esses fatos acontecidos na vida dos nossos antepassados, e ela traz uma ampliação, uma maior clareza do que uhum. nos faz agir de tal maneira. Então eu levo um tema para essa sessão, por exemplo, Um eu tenho um problema, uma problema, crise. uma dor, alguma Isso. coisa que me Uhum. incomoda, que Ah, eu uma briga com um repito. familiar, um desconforto, algum assunto Exato, desse. Ah, eu uma dor. briguei com a minha mãe, briguei com a minha irmã, tem alguma coisa que está me incomodando. Então, Uhum. eu vou lá na Nath e digo: olha, meu problema é esse, isso está me incomodando. E E daí? isso te incomoda, de uma maneira consciente, né, e num primeiro plano, vamos dizer assim. Uhum, A gente tem como se fossem véus que vão nos trazendo uma imagem distorcida da realidade. Então, na sessão de constelação, a gente pode tirar esses véus e passar a entender a origem daquele incômodo. Muitas vezes são traumas da infância, muitas vezes são traumas dos nossos antepassados, enfim, depende de cada situação e do que a constelação de cada um uhum, vai mostrar. Eu tenho também o atendimento sistêmico, onde uhum, não acontece a constelação, mas acontece um atendimento em torno de 50 minutos a 1 hora, onde eu trago a pessoa a encontrar, eu guio ela para que sim. ela encontre, através dela, a solução para alguma coisa que ela está buscando. Esse atendimento ele é bem pontual, vamos dizer assim. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu há Sim. uns dias atrás. Uma pessoa que queria tirar a habilitação e ela estava com certo bloqueio para fazer isso. Uhum,
Então, a gente fez uma sessão, eu trouxe para ela algumas reflexões, eu apliquei exercício, e ela saiu de lá muito mais confiante e segura para aquele momento. Uhum. Então, esse é um exemplo de atendimento, né, onde eu posso facilitar e contribuir com as Sim, sim. pessoas. Uma coisa que eu quero contribuir, porque eu já fui paciente da Nath, que a Nath, na verdade, acredito que é da técnica, na verdade, ela não faz. A gente, dentro do processo, a gente vai observando, né? A gente vai se dando conta dos problemas que a gente tem. Uhum. Tipo, a Nath não vai chegar e dizer assim: olha, tu tá vendo ali que o problema é esse? Não, a gente mesmo acaba percebendo aonde está o problema e depois cabe a nós querer resolver ou não, né? Eu sempre me chamo de facilitadora. Uhum. O meu papel é facilitar o teu processo, mas não é fazer o teu processo por ti. Porque eu acredito que a solução dos problemas ela tá nas pessoas. E Uhum. nada como aquela pessoa que está vivendo o problema para saber o que é a melhor solução para ela. E Sim. talvez aí, Dani, a gente volta lá no início da nossa conversa, quando eu falei do direito, né? Uhum. Porque eu entendo, e como advogada, eu nunca pensei que a justiça fosse um meio de resolução de conflitos. Eu sempre vi a justiça como um meio de formalização de uma resolução encontrada pelas pessoas. Eu sempre olhei para a justiça dessa forma. Sempre no fato de conciliar. De conciliar, de que as pessoas, ninguém melhor do que elas para saber o que é melhor para elas. Ninguém Uhum. melhor do que elas para saber o que faz sentido, o que não faz, o que é justo, o que não é justo, porque o conceito de justiça é muito amplo para mim, porque aquilo que é justo para um, dentro do conceito e da realidade do outro, não é justo para ele. Né? As realidades são muito distintas, então eu não posso ficar, não existe uma regra engessada. Para mim, eu sei que existe toda uma legislação, né, e respeito Sim, muito sim. normas que precisam ser seguidas, mas eu entendo que dentro de dores, às vezes não é uma sentença judicial que vai sanar aquela dor. Sim. Né? A justiça vem, o resultado sai, e eu acredito que tu, dentro da tua área de atuação no direito previdenciário, as pessoas buscam muita compensação das suas dores através da justiça, e que ela vem, mas às vezes vem a compensação, mas não vem a satisfação interna. Aí ela quer mais uma coisa. Aí ela quer Uhum. mais uma coisa, né? Yes. Então, É. eu vejo que quando eu já convivi com pessoas que são teus clientes fora, né? E eu percebo que a tua maneira de levar isso para a tua atuação, tanto no direito, se eu sou atendente da farmácia, se eu sou o frentista do posto, tudo eu posso levar esse olhar. Porque a partir do momento que eu olho para as pessoas e compreendo que elas são as responsáveis pelas suas escolhas, pela vida delas, e elas têm atrás delas toda uma trajetória, eu posso tratar ela diferente. A Sim. busca é outra, né? Não é única e exclusivamente formal ali por uma sentença ou por um tanque cheio Sim. ou pelo remédio pontual. Eu vejo aquela pessoa além do físico que se apresenta. Sim, na verdade é um conjunto. É. Nath, e eu quero uma dica Vamos lá. simples que a gente pode incorporar na nossa rotina, as donas de casa, as pessoas que estão nos assistindo aí o programa. Qual dica prática que eu posso colocar na minha rotina, no meu dia a dia, que eu moro lá no interior, que daqui a pouco esse assunto é novo para mim, é algo que realmente eu nunca tinha escutado. Como é Uhum. que eu posso incorporar e como é que eu posso melhorar tanto a minha saúde aí mental, meus relacionamentos com os meus familiares? Fale. Vamos lá. A minha dica é muito simples de ser praticada. Para mim, ela é a base de tudo. E eu vou dar um pequeno exercício, tá? Vamos dar um exemplo. Eu sou aquela dona de casa que vira e mexe, eu tenho um aperto no meu peito. Algo Uhum. me angustia, eu não sei, me dá um aperto no peito, eu me sinto sozinha.
às vezes eu me sinto incapaz de fazer alguma coisa diferente daquilo que eu faço, enfim. Aí eu vou parar 5 minutinhos, eu vou respirar, eu vou sentir esse ar, essa energia de vida, né, Sim. entrando e saindo do meu corpo, e eu vou trazer atrás de mim, do meu lado direito, a imagem do meu pai, e atrás de mim, do meu lado esquerdo, a imagem da minha mãe. E eu posso imaginar os dois colocando as mãos sobre os meus ombros. E eu só vou sentir esse momento. Eu quero que depois as pessoas nos deem o retorno de como elas passaram, se a angústia no peito aliviou, se aquela sensação de tristeza, de fraqueza dela naquele momento aliviou. A gente chama isso de tomar pai e mãe, que é um exercício que pode ser feito todos os dias, mais de uma vez por dia, não tem nenhuma Não tem contraindicação. contraindicação. Não, por favor. Independente de tu ter tido contato físico com as pessoas que te deram a vida, se tu conhece, se tu não conhece, se tu convive, se tu não convive, se eles estão nesse plano, se eles não estão, Sim. E esse se tem exercício mágoa, se é tem briga, possível. se não tem. Exato. Abra mão disso por um instante e faça esse exercício para te permitir viver esse exercício. Depois, tu vê o resultado. Tá bom. E agora, a gente já tá quase finalizando, mas eu não poderia também deixar. Tem duas coisas que eu quero saber de ti. Vamos lá. Não é uma só, é assim, vamos lá. Fazendo um gancho lá com o nosso tema. Relações saudáveis na visão sistêmica. Eu Uhum. tenho vários conflitos, por exemplo, da minha família, tenho vários conflitos de relacionamento, ou com filho, com familiares. Uhum. Como é que eu faço na visão sistêmica para ter relações mais saudáveis com a minha família, que eu entendo que é a base de tudo? Tá. Olhando para mim, né? Eu, Natália, tenho conflitos, enfim. O que que eu faço? Olho para mim. Uhum, Por que que eu me coloco naquele lugar? Por que que eu me comporto daquela maneira? Por que que a toalha molhada em cima da cama me incomoda tanto? Por uhum, que que a pessoa não lava a louça me incomoda tanto? O que que eu estou, onde que isso está batendo dentro de mim que me incomoda tanto? Porque a partir do momento que eu entendo que não é sobre a toalha molhada, eu posso agir diferente. Eu agindo diferente, eu dou oportunidade para o outro também. Porque às vezes não é o outro que não faz, é eu que não dou nem espaço para o outro fazer. tá, mas daí eu vou cavucar mais um pouquinho. Tá, por exemplo, né, a gente se irrita com a toalha molhada. Na verdade, a toalha molhada você não me irrita. Mas me irrita bagunça de criança, bagunça de marido. Ah, porque daqui a um pouco entrou, veio lá do interior, lá de fora, da roça, com as botas cheias de barro, recém acabei de limpar a casa. E veio essa pessoa e sujou toda a casa, mas que raiva. Uhum. Tá, eu reconheci essa raiva. E daí? O que que eu faço com essa raiva? Viu? As perguntas que a gente Tá, aperta. mas aí Ah. eu vou te perguntar, foi a bota de fato que te incomodou? Ou essa bota é só um gatilho para algo que te incomoda mais profundamente? É uma falta de atenção? É Uhum, uma falta de cuidado com aquilo que é importante para ti? É uhum, uma falta de observação àquilo que é importante para ti? Entende que se hoje não é a bota, amanhã é o copo sujo em cima da pia, vai ter o mesmo peso. Enquanto tu não uhum, entender que o que está doendo é uma situação de abandono que tu pode ter vivido, é uma situação de desatenção que tu pode ter vivido, são muitas possibilidades, mas o que eu quero dizer é que essas picuinhas do dia a dia, uhum, uhum. elas normalmente servem como gatilhos para dores mais profundas. Uhum.
Tá, e eu tenho que falar esses gatilhos pra alguém? Como é que eu faço para resolver esses gatilhos? Olha, aí sim, Ah, aí a gente precisa de uma sessão, né? tá, daí é com a É, aí a Nath. gente precisa de uma sessão para Sim. identificar também, porque o meu papel como facilitadora também é Uhum, contribuir para que tu identifique esses gatilhos uhum. e possa trazer um novo sentido para eles, olhando para a dor original. Então não é Olhando. receita de bolo, não Não, adianta não é a receita de gente dizer: bolo. "Ah, não, tu ficou com raiva lá do marido que não tem todo o cuidado com a casa", não, não tem receita de bolo, então a Até gente vai ter porque é que olhar. importante a gente entender que a raiva, já que tu trouxe a raiva de uma maneira Uhum, tão significativa, uhum. ela não é um sentimento que começa do nada. É, não sei nem se é raiva, mas é que É, a gente mas assim, a gente fica pensa, com né. gana, né? Fica assim, É, quase querendo matar eles, exa mais ou menos. a gente precisa olhar da onde vem isso, sabe? Uhum, E aí depois que tu entende que isso vem de outra coisa, opa, então depois que eu curar minha, vamos supor, eu me senti abandonada pelo meu pai. uhum, Meu pai foi embora. E aí depois eu me caso e o meu marido tem algumas condutas que me fazem me sentir abandonada como eu me senti na infância. uhum. Mas eu não tenho essa consciência, né? Eu só me sinto Sim. incomodada hoje e isso gera conflito. Quando eu posso olhar para isso e entender que não é ele que está me abandonando, que o que está me doendo é que o que ele faz comigo me faz relembrar a dor que eu senti quando eu era criança e meu pai foi embora. Aí eu posso olhar para o meu pai, né, de uma maneira, Uhum. dentro de uma consulta, dentro de uma sessão, olhar para ele de maneira, não olhar física, Sim, sim. mas de uma maneira mental Uhum. e dizer para ele que está tudo bem, né? E enfim, aí cada tratamento, cada acompanhamento é diferente um do outro. Sim, é isso. Nath, agora nosso último questionamento. A nossa mensagem que a gente leu hoje, do dia 22 de julho, era sobre Música. música, música para o nosso cotidiano. E eu queria a tua contribuição com relação à música e se tem alguma relação da música com a Nath. Uau! Tem, e quando tu Tem. começou a ler, eu já pensei, não, nada é por acaso, Nada é né? por acaso. Então, para quem ainda não fez o link, Uhum. né, eu sou casada com Cristiano Quevedo, que é músico, e muitas pessoas acabam dizendo a Natália do Cristiano. Não, gente, eu é que sou dessa cidade. Sim, ele que veio para Ele que Santo veio. Antônio, isso. Enfim, trabalhei por 10 anos ao lado dele na música, então a música Uhum, diz muito a minha vida. Ela está presente no meu dia a dia de maneira muito intensa. uhum, Então, e a música, ela nos remete à alegria. A mim, pelo menos, ela tem um grande uhum, vínculo com a alegria, e eu penso que a alegria, ela é uma manifestação de vida, uhum, né? Quando eu me sinto alegre, eu não preciso ser uma pessoa serelepe, radiante, não é sobre entusiasmo, é a alegria de viver. E a música, ela me transmite isso. No momento de gratidão, eu coloco música. No momento de reflexão, eu coloco música. Quando eu quero ganhar um gás para fazer alguma coisa. Quando eu quero me acalmar. Então, a música, ela tem para mim um grande vínculo com a palavra vida. Com o que vida uhum. significa, a música, para mim, ela está sempre ali do ladinho uma da outra. Sim, não, e que os nossos ouvintes possam se permitir. Sabe como é que eu me permito o momento de Uhum, música? Se a gente chega em casa cansada, eu vou lá, boto uma música, vou uhum. tomar meu banho. Ai, tomo aquele banho assim tão gostoso, escutando aquela música que eu gosto, que eu posso relaxar. Às vezes também estou no escritório, aquele dia tenso, assim, de correria, de vou lá, coloco uma música mais suave, daí Uhum. depende o momento que eu quero. Se eu quero um agito, eu boto uma música mais agitada. Se eu quero um momento de calmaria, eu boto. Então, realmente, a música toca muito, né? Ela Toca, alimenta a alma da gente, alimenta. né? Agora, Nath, antes de nós finalizar, eu quero que tu dê teus contatos, tuas redes sociais, quem se sentir tocada e quem quiser saber um pouquinho mais, procurar a Nath para alguma consulta, né? Algum procedimento aí. Vamos lá, eu atendo presencial aqui em Santo Antônio, atendo em Porto Alegre também, atendo online o mundo Uhum, inteiro. Então, quem é uhum, mais longe um pouquinho não pode vir até Santo Antônio fazer a sessão presencial.
ela também pode acontecer no formato online. Eu estou no Instagram, Natália Merim, coloca lá, vai aparecer bem rapidinho. Ali eu trago muita informação. O Instagram é uma grande vitrine do meu trabalho, então quem tiver curiosidade pode mandar mensagem. Ali Sim. tem um link de contato no meu telefone, no WhatsApp, onde também as pessoas tiram dúvidas, conversam, se não comigo diretamente, né? Com alguém que está me assessorando, que está comigo. Então, eu estou ali disponível, adoro conversar com as pessoas, entender o que traz a dor para elas, para que a gente possa ressignificar. Então, agradeço muito a oportunidade, viu, Dani? Eu que Não, ainda tem uma Ah, mensagem tem final. mais ainda? Tem, Eu acho que tô aqui me antes da despedindo. dar tchau. Tá. Nath, como ser mais feliz e a tua mensagem final? Agora me deixou muda. Como ser mais feliz? Sendo verdade, sabe? Eu acredito que a felicidade, ela tá na verdade de cada um. Então, aquilo que é importante para mim pode não ser importante para o outro e tá tudo bem. Essa é uma expressão que eu uso, tu já me ouviu falar muito nela. E tá tudo bem, Tá tudo bem. tá tudo bem. Acreditem que está tudo bem, que existe um dia após o outro. Isso não é uma expressão de conformismo, né, ou de acomodação. Bem pelo contrário, ela só busca e eu só trago ela aqui para que ela traga serenidade ao coração, que a gente possa entender que está tudo bem. Que se a dificuldade veio, é o melhor que a gente tem para aquele momento. E agora o que eu faço com ela? Onde eu acomodo ela, né? Que lugar eu dou para ela dentro de mim? Que lugar eu dou para a dor? Que tamanho eu dou para a dor? Se eu vou transformar ela em força para eu seguir adiante, ou se eu vou transformar ela num sofrimento permanente na minha vida. Então, a minha mensagem final é que a gente tenha serenidade de buscar isso, essas respostas, que a gente possa ir trilhando os dias, compreendendo que a vida é um grande presente e que a melhor maneira que a gente tem de honrá-la é vivendo ela plenamente. Nath, gratidão por tudo, gratidão por todas as ouvintes que estão aqui, né, nos escutando nesse sábado gostoso, sábado de manhã, para que realmente, né, vocês consigam colocar em prática esses ensinamentos aí da Nath, que veio com tanto carinho aqui, e quando mandei o convite, ela aceitou de pronto, então, assim, realmente fico muito agradecida, né? E quero que vocês, ouvintes, se sintam abraçados com essa mensagem, com esse momento que a gente teve aqui de carinho, de reflexão, e que compartilhe com as suas amigas e que coloque aí na sua agenda no sábado de manhã, das 9 até as 10, no programa Salto Alto, para que realmente você eleve sua autoestima, o seu autoconhecimento, para que realmente a gente se transforme em pessoas melhores. Então, aqui é um beijo, um abraço bem apertado da Daniela Rocha, um abraço também da Nath para vocês. E qualquer dúvida, qualquer comentário, manda aqui para a rádio, manda nas redes sociais, que vai ser um prazer a gente poder contribuir com vocês. Um beijo, até mais.